Estamos na 36ª semana do ano. Quem diria? O tempo passou muito rápido. O tempo está passando rápido. E cabe você, como eu, como conhecedores da palavra de Deus, tomarmos decisões certas para que o nosso Deus seja glorificado e vidas sejam alcançadas, almas sejam alcançadas por meio do nosso testemunho. Por isso, eu peço que a poderosa mão de Deus chegue agora sobre a sua vida, a sua família, para abençoar essa 36ª semana do ano, de forma que você, eu, todos nós, tomemos a decisão certa e assim Deus seja glorificado e almas sejam salvas. Que a luz do Espírito Santo brilhe sobre todos nós e você que recebe, diga assim seja. Graças a Deus. Vamos dar continuidade à leitura do livro de Neemias, capítulo 6. Hoje iniciamos o capítulo 6, versículo 1 ao 4. Diz assim: E sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o resto dos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Não havia posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: Vem, disse eles, e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Gesem, Sambalate, Tobias representa a trindade do diabo: a dúvida, o medo e a malícia. O diabo usou desde o início esses três políticos, na época, vizinhos de Israel, para amedrontar, ameaçar e lançar o povo contra Neemias, para que eles desistissem do propósito de reconstruir as muralhas de Jerusalém e, consequentemente, reedificar a cidade e o país se tornar um país forte, uma nação abençoada. Então diz aí o texto sagrado que os inimigos, ouvindo que Neemias tinha edificado o muro, eles não ficaram indiferentes a essa força, a essa coragem, a essa disposição de Neemias. Eles usaram de armas e estratégias para tentar fazer-lhe mal. O pior mal que possa acontecer a uma pessoa que se diz de Deus é duvidar, é se acomodar, é se corromper, é tentar roubar a glória de Deus para si. Neemias, ele diz aí, olha, eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha. A nossa missão, a sua missão como cristão, é reedificar o muro, ou os muros, que a sua vida seja reedificada em todas as áreas, fisicamente, com a saúde restaurada, sentimentalmente, abençoado, realizado na vida amorosa, familiarmente, a família unida, salva, economicamente bem-sucedido, próspero, sabe? Mas nenhuma dessas reedificações tem valor se faltar a reedificação espiritual. Neemias, ele tinha comunhão com Deus, ele não dependia de pessoas nem de circunstâncias, ele não dependia que as pessoas o apoiassem, nem que as circunstâncias fossem favoráveis para que ele estivesse bem espiritualmente. Ele priorizava o seu bem-estar espiritual. Então, consequentemente, houve a reconstrução das muralhas. Diz aí que havia brecha, não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Quer dizer, já não havia brechas, não havia portas nos portais, mas não havia brechas. Quer dizer, nós que cremos, nós que assumimos a fé, não podemos aceitar brechas.
O que é brecha? É você tirar férias da fé, por exemplo. É achar que por ser uma pessoa honesta, fazer, sabe, os seus propósitos, honrar a Deus com as primícias, ir à igreja aos domingos, às quartas, que isso lhe dá o direito de cometer alguns pecados. Pecadinhos, que para Deus não existe pecadinho, como uma mentirinha aqui, uma olhadinha, sabe, uma olhadela ali, sabe, desejar a mulher do próximo, guardar uma mágoa, julgar alguém, maliciar alguma situação ou alguma pessoa. Meu amigo, cuidado com as brechas, porque são as brechas suficientes para permitir com que os inimigos venham destruir tudo aquilo que com sacrifício e dedicação você construiu. Então, diz aí que não havia mais brechas, mas não havia portas nos portais, mas havia guardas. Lembra? A gente estudou no capítulo anterior, os guardas estavam ali vigiando, com uma espada na mão e com a outra eles trabalhavam. E então, os inimigos, Sambalate e Gesem, os vizinhos mais próximos, veja que você como eu temos que tomar cuidado com as pessoas mais próximas, porque às vezes uma palavrinha, uma sugestão, sabe, uma reclamação, uma crítica de alguém ao nosso redor pode abrir brechas nos nossos olhos, na nossa mente, no nosso coração, com ressentimentos, com pré-julgamentos, com mágoas, com orgulho. Cuidado com aqueles que estão ao seu redor. Não é que você vai julgar ou maliciar, mas você tem que entender que somos humanos e falhos e cometemos erros. E às vezes, um erro nosso pode colocar em risco a fé de alguém que está próximo a gente. Seja um familiar, um conhecido, um companheiro de guerra, um colega de trabalho, um funcionário, um vizinho. Todo cuidado é pouco. Eles enviaram cartas dizendo para ele, olha, vamos nos juntar, vamos nos unir no vale de Ono, porque intentavam fazer-me mal. Não dê trégua, não descanse, não cochile na fé, porque Satanás e seus demônios, eles não dormem. Eles estão sempre alerta, tentando armar ciladas e usando pessoas para tentar lhe fazer mal, seja por meio de notícias, seja por meio de problemas, seja por meio de situações desagradáveis que a gente enfrenta na vida, no seio familiar ou até na obra de Deus. Até na obra de Deus, porque a obra de Deus é composta de pessoas imperfeitas, humanos. E você como eu temos que estar sempre atentos para que o mal não venha nos atingir, porque a intenção do diabo é nos fazer mal. A intenção deles era que Neemias parasse a reconstrução, a obra, e fosse tirar férias, fosse descansar, fosse estar com eles. Eles eram pessoas bem-sucedidas. Gesem, Tobias e Sambalate eram políticos. Eles tinham condição financeira. Eles dariam uma festa para Neemias. Estavam propondo a Neemias uma férias da fé, daquelas obras, daquela reconstrução. Mas a intenção era fazer-lhe mal. Muito cuidado. Nada contra você tirar férias, de desfrutar das conquistas e de tudo que Deus tem lhe proporcionado. Pelo contrário, você deve desfrutar, mas com moderação, com equilíbrio, com sabedoria. Não se exponha, não exponha a sua família, não exponha a obra de Deus, porque o diabo espera apenas um vacilo da nossa parte para tentar nos fazer mal. E diz o texto sagrado que enviei-lhes mensageiros a dizer, versículo 3, faço uma grande obra, de modo que não podemos ou não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Ele enviou mensageiros dizendo, olha, não é possível não. Eu estou fazendo uma grande obra. Fazer parte da obra de Deus é uma grande obra. Ser um obreiro, um membro da igreja, um evangelista ativo, ser um pastor, um auxiliar, uma esposa é uma grande obra. Não existe nada mais glorioso, não existe nada mais honroso, não existe nada mais importante do que a obra de Deus. A obra de Deus é importantíssima, porque todas as outras obras ou todos os outros segmentos seculares dependem da obra de Deus. Então como que eu vou parar, disse ele,
Como é que eu vou descer aí ao vale para uma festa, estar com vocês, quando a obra que eu faço é tão importante? Meu amigo, não abra mão do mais importante, que é a obra de Deus. A obra dele em nós e a obra dele através de nós. Primeiro a obra dele em nós, a nossa comunhão com Deus. Não abra mão da oração matinal, da meditação, do jejum. Não abra mão das reuniões de domingo, por exemplo, ou quarta-feira, sexta-feira. Não abra mão de dar a outros a mesma oportunidade que Deus lhe deu, fazendo parte de um dos grupos, sabe? Dando um bom testemunho em casa. Não abra mão de compartilhar a vida que Deus tem dado a você. Essa é a obra de Deus em nós. E através de nós, ele então alcança a outros. Foi isso que Neemias falou. Não, eu não vou deixar, eu não vou parar essa reconstrução. E do mesmo modo enviaram a mim 4 vezes. E da mesma forma lhes respondi. Repare então que o diabo, ele não desiste. Na primeira tentativa, ele resistiu. Na segunda, ele mandou a mesma resposta. Na terceira e na quarta, o diabo sugere. Ele traz propostas. Olha lá. Olha o que estão falando. Olha o que aconteceu. Ó, você ainda não foi respondido, hein? O diabo fica enviando os seus mensageiros. Olha, e esse problema que ainda não foi superado? E esse sonho que ainda não foi realizado? Quer dizer, o diabo, ele sabe que não pode nos tocar, mas pode tentar contaminar o que oferecemos a Deus. Eles queriam enfraquecer, desmotivar a Neemias. E Neemias se manteve firme e forte, dizendo não, 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 não e não. Os demônios têm usado a mesma estratégia nos dias de hoje. Têm usado seus filhos e situações para tentar nos desanimar, nos frustrar. E cabe você, como eu, nos policiarmos e vigiarmos constantemente. Pensamentos, sentimentos, como também o que ouvimos e o que falamos. Bem, espero que de alguma forma a meditação desta semana o tenha ajudado. 36ª semana do ano. E não esqueça, a alegria de Deus é a nossa força. Até semana que vem.